Outro dia eu falei para uma escola em Caxias, no interior do Rio Grande do Sul, e eu muito raramente falo em escola, eu não tenho muita paciência, e foi bonitinho, porque depois eram alunos assim de 15, 16, 17 anos, um monte veio pedir autógrafo, e vários apertaram mesmo assim, dona Lia, a senhora pensa que nem eu. Digo, mas que bom, tá vendo? Que legal. Você falou uma coisa interessante, porque você falou que quando você vai ficando mais velho, a gente tem que ir um pouco contra a corrente. Em geral, as pessoas, quando são jovens, vão contra a corrente. E quando ficam mais velhas, elas se acomodam e se conformam. Mas eu não me acomodei, não. Então, se você está indo contra a corrente, você continua jovem. Não, nem sei se eu quero ser jovem. Mas não é jovem. Eu quero ser uma velha divertida. Então, elegante, divertida, até onde dá. Eu acho que a sociedade brasileira, ela, ao longo desses últimos, talvez, 20 anos, ela perdeu muito o respeito. Compostura, é que eu estou falando, respeito, compostura. Por si próprio, pelo próximo, pelo que está longe. E a gente tem hoje uma sociedade que realmente é violenta. Aquela imagem que a gente tem, né, do brasileiro ser um cara cordato, do brasileiro ser um cara... Isso hoje, quando você anda na rua, você não encontra. E a questão da moralidade, eu diferencio moralidade e moralismo. Acho que moralismo é um horror. Moralismo é aquele que você não pode fazer isso, não pode fazer isso. A moralidade tem que ter alguns valores. Valores também já dá uma palavra meio desprezada, né? Você tem que ter alguns valores de comportamento. Então, as menininhas de 11, 10, 11, 12 estão fazendo sexo oral com os coleguinhas no banheiro da escola. Peraí, claro que não é todo mundo. Mas é uma coisa que há 20 anos atrás você não imaginaria, hoje é uma preocupação, né? Então, e isso é muito triste, porque eles estão esmagados e invadidos por uma coisa com a qual eles nem sabem lidar. Então, é uma vida sexual precoce e sem afeto, em geral, sem objetivo, sem afeto. Eles nem sabem o que estão fazendo direito. Aí vem as menininhas grávidas. Mas isso é imposto um pouco também pela modelos, mídia, pelos modelos, né? Esses mitos, né? Claro. E a educação também, ela está muito esquisita. Você raramente, é verdade, você raramente vê uma mãe jovem recriminar uma criança quando está aprontando todas, entendeu? No máximo, eu odeio quando tem no avião, tem alguém atrás de mim ou do lado, que a criança está aprontando todas, aí você olha, eu não consigo não olhar, eu olho. Eu olho com cara de bruxa. Pois é isso, eu olho com a cara pior que eu tenho. Aí a mãe diz, olha, a tia não está gostando. Quer dizer, você tem que parar, porque a tia não está gostando. Não é ela, né? Não, os pais não têm mais. Não têm mais paciência. Não é da função dela. Isso me irrita profundamente. Outro dia eu fui dar uma palestra, não me lembro, acho que foi em São Paulo, assim. Aí um jornalista me entrevistou antes e disse, eu ia falar sobre educação e autoridade. Ele disse, a senhora vai falar sobre o que mesmo? Eu digo, sobre educação e autoridade. Ele olhou para mim e disse, autoridade? Aquilo que isso pode, aquilo não pode, digo, é essa velha coisa. Mas parece que é palavrão, né? Isso pode, aquilo não pode. É isso que eu quis dizer, né? Quando eu falei que o mundo está esquisito, porque está esquisito. E a meninada fica completamente perdida, né? Aí, sabe, a internet te manda fazer, todo mundo manda alguma coisa, você tem que você tem que ter aquela grife, aquela bolsa. Não é? Aquela coisa, aquela roupa, aquele carro. A barriga de tanquinho. Mas não enfatiza o que você também tem que fazer para conseguir ter direito a isso, né? Então eu olho uma marca, uma roupa de marca, um tênis, uma coisa assim, eu quero. Mas também não está junto a isso. Você tem que trabalhar para gerar riqueza, para ter riqueza, para ter acesso a isso. Isso não está incluído. Isso não vem junto, né? Mas é esquisito porque você tem netos também. Tenho 7. Pois é, 7. Monte. O que se diz? Ninguém mais é proibido dizer coisas para as crianças? Não, na minha família não, na minha família não e em muitas outras, minha família não, e em muitas outras famílias. Eu acho que está havendo um despertar da consciência e um pequeno retorno, as pessoas dizem, não, eu não quero assim, eu não quero que meu filho não me respeite, porque o respeito é a base também do convívio. Né? Tem um capítulo que eu digo, família é a dança dos desiguais, mas eles têm que aprender seu ritmo, né? Então, eu tenho a impressão que é possível, e eu não acredito mais hoje em revolução social, eu acredito em micro, essa coisa, cada pessoa, cada indivíduo, cada escola, cada família, cada turma de amigos, tentar uma coisa um pouco melhor, né? Porque a mulher também hoje, ela trabalha e ela não tem mais paciência, ela não tem mais saúde, né? Porque ela está trabalhando, então cuidar do filho não é uma coisa importante nesse momento. Na mostra de cinema infantil eu vejo, os pais chegam, eles querem
às vezes... Praticamente desovam. Desovam. Vocês podem cuidar das crianças? Mas não. Outro dia me contaram de uma família que a pessoa esqueceu os filhos no aniversário. Teve uma festinha. Esquece. E largaram as crianças lá, entendeu? Esquece o filho no carro, esquece o filho na creche. Pois é, no carro. Esqueceram no carro. Porque as pessoas estão muito tensas, a vida está muito difícil também. A vida está muito difícil, muito tensa, as pessoas assumem muitos trabalhos, né? Para ganhar cada vez mais Para ganhar cada vez dinheiro, mais enfim. coisas desnecessárias. Eu acho, por exemplo, que é importante ganhar o suficiente para uma vida digna. Você tem que ter comida, educação, casa, uma segurança, sua dignidade, essas coisas assim. Mas com o tem de dar e ter isso, as pessoas trabalham loucamente a mais, em vez de curtir mais, por exemplo, os afetos, a casa, escutar o filho, escutar o pai, a mulher. E isso é uma coisa meio desvairada em que a gente entra, né? É complicado isso. Você acha que a gente vai reformular mesmo isso? Vai ser natural? Eu acho que o caminho dele, se assim, você olha, acho que vai ser natural. Chegamos aqui, acho que vai ser natural, mas eu acho, mas é achismo, né? Se você vê um pouco a história da nossa civilização, sempre houve esses períodos de calmaria, de loucura, de uma certa decadência, causa confusão agora, depois a coisa se ajeita um pouco. Às vezes vem um movimento, então, de moralismo ou de não sei o quê. E assim vai indo. A humanidade não caminha assim. Ela vai com altos e baixos. Eu acho que aos poucos as coisas vão... Você vê que em alguns países da Europa, que eu não estou elogiando, não moraria fora do Brasil, eu adoro morar aqui, já existe aos poucos, depois da fúria de que a mulher não vale nada se não tem uma profissão fora de casa, um retorno para os cuidados da casa. Por exemplo, marido e mulher com meio turno de trabalho cada um, mas aí é hipercivilizado, você bota lá Suécia, etc. A gente pode chegar lá. Mas a gente pode chegar lá. Não é? Que se reorganize um pouco a sociedade para ter menos desvario, menos loucura, a gente queria ter uma profissão, lutou por isso e fez passeata e tal, mas a gente também queria essa divisão com o companheiro, porque a gente, né? E a gente sofre pra caramba. Com o marido, com o namorado, a gente sofre. com quem Eu for. vivo com muita gente jovem, então médica, ou empresária, etc. Então, de noite, o pai e a mãe chegam em casa, estou morto de cansado. E as crianças? Tem solução agora? Não. Mas são coisas a ser repensadas. A sociedade, nós também, não oferecemos, por exemplo, creche boa, barata, perto de casa, para as mulheres jovens que trabalham. Como faz? As avós também estão trabalhando fora. Esse é o problema. Então, a mudança na sociedade foi muito bruta e rápida, e as crianças e os pré-adolescentes são os mais atingidos. Os velhos. E você também tem feito livros infantis? Pois é, os meus livros... Eu não me considero uma autora de livro infantil, mas, na verdade, eu tenho 3. 2 são os livros das bruxas, né? Histórias da Bruxa Boa e A Volta da Bruxa Boa, que foram histórias muito loucas que comecei a inventar quando a mais velha das minhas netas meninas, agora está com 11, tinha 13 e pouco e estava esperando irmãzinhas gêmeas. Então, ela morava no andar de cima, no andar de baixo da minha casa, e ela descia muitas vezes. Eu comecei a inventar uma história muito louca, que eu era uma bruxa boa, disfarçada de avó, e ela ia ser minha ajudante, aprendiz de bruxinha. E aquilo a gente se divertia, depois eu tinha um monte de histórias, mandei para a Record, publicaram, a mãe dela, que é médica e artista plástica, ilustrou, ficou uma graça. Depois eu acabei, A Volta da Bruxa Boa, porque um dia ela chegou e disse, vovó, por que eu não tenho vovô? Porque os 2 avós dela tinham morrido, e meu atual marido, ela sabe, não é o avô de sangue delas, né? E aí eu comecei a falar, é como na natureza, as plantinhas, as árvores. Fiz lá toda uma fábula em torno da morte. Mas tenho mais coisas para escrever. Aí saiu A Volta da Bruxa Boa. E depois o Criança Pensa, que eu escrevi com o meu... Eu tenho um filho que é doutor em filosofia. E um dia eu disse para ele, estou com vontade de escrever um livro sobre o pensamento infantil. As crianças têm um pensamento maravilhoso, né? Aí ele disse, existe um movimento no mundo inteiro de colocar filosofia para criança e para adolescente, mas não assim Nietzsche, Platão, instigar a pensar, levar a pensar mais. Eu fui criada assim, eu dizia às vezes, mamãe, eu pensei, criança não pensa. Então, tantos eu escrevi, criança pensa. E aí eu pedi para o Eduardo me dar algumas dicas para não escrever besteira, escrevemos cada um no seu computador, trocávamos e-mails, achávamos que não ia dar certo e deu. E está muito engraçado. Em Porto Alegre já saiu peça de teatro. Aqui você fez uma parceria com os 2, então. Sim, a minha filha como ilustradora, tudo que eu faço que é infantil, ela ilustra. E o Eduardo e eu escrevemos um pouco a 4 mãos, cada um inventava uma história, aí inventamos o gigante, eu inventei que o gigante era grande e burro, aí eu disse para ele, você lembra quando vocês eram crianças, um queria xingar o irmão de burro, dizia, você é um dandão, chamamos o gigante dandão, então foi muito divertido. Você curte a beça, né? Eu curto. Eu não tenho muita paciência com crianças, por exemplo, eu não dou aula, eu não dou palestra, mas as crianças, assim...
eu curto muito ver um ser humano que está desabrochando, eu acho uma coisa fantástica.